A paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui dando continuidade, como sempre, com essa introdução, a nossa leitura bíblica comentada. Estamos no capítulo 10 de Eclesiastes. Lembrando sempre que nós estamos lendo a Bíblia e fazendo um comentário. E a atenção principal, 1000 vezes falando, é na leitura do texto bíblico do que no meu comentário. O meu comentário, como de qualquer outra pessoa, é um comentário. Bem-vindo, Benim. Benim, então é importante que atentemos para isso, que o importante é a leitura bíblica. A leitura bíblica. Eclesiastes 10. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Então, olha bem, hein? Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Estultícia é tolice. É tolice. 2. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Não é? Olha, o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. À sua esquerda. 3. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Nós temos que ter cuidado, não é? Para não sermos excessivamente sábios, mas também não sermos tolos. 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Então aqui nós vemos aqui o comentarista, bem-vindo, Odacil, acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo o seu nome aqui, né? Irmão, aqui Raimunda, outros aqui, bem-vindo, boa noite, a paz. Olha bem, ele vai dizendo o que ele observou, coisas dissonantes, coisas contraditórias, coisas que são diretamente opostas sobre a sabedoria e a falta de sabedoria. A tolice. Ele diz que vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. 8. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte,
então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Né? Salomão aqui, ele fala de maneira até complexa para nós, né? Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Assim, palavras que de sentido dúbio, né? Para nós, às vezes, e para o nosso entendimento. 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Então, como em Provérbios aqui, Salomão, ele vai aconselhando e vai descrevendo na visão dele, com palavras que dependem para uma interpretação mais precisa, por isso que eu estou só lendo e pouco comentando, da interpretação cultural, porque isso aqui faz parte de uma cultura. Era a cultura daquele tempo, a cultura do povo, porque as diferentes interpretações da Bíblia, né? A Bíblia tem, para a gente entender, nós temos que interpretar, analisando de acordo com vários itens. Primeiro, o que está escrito, então é a interpretação literal, o que está escrito, né? Tem a interpretação figurativa, que fala, a Bíblia faz muitas figuras, faz muitas comparações, usa muita figura de linguagem. Há livros que são complexos de se entender por causa das figuras, a linguagem figurativa, né? E também tem a interpretação gramatical. Esta é a principal interpretação que existe, porque é a escrita perfeita, é o entendimento das conjugações e tempos verbais, das concordâncias nominal e verbal, o conhecimento exato das palavras, a leitura, né? Obedecer, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, travessão, obedecer, ponto final, onde que acaba um assunto, onde começa outro. Então, é a gramatical mais importante. Mas existe também as interpretações culturais que fazem parte da cultura do povo. Tem lugar no mundo que a gente não pode afagar a cabeça de uma criança, que é problema. Há lugares no mundo que a pessoa, se entrar calçada na casa de alguém, é considerado um problema aquilo ali. Então, tem cultura de beber um chá, tem a cultura, enfim, o tipo daquele povo. E hoje em dia, com a globalização, o mundo ficou mais assim, querendo se aproximar, mas ainda há muitas coisas que são culturais, que são específicas do país. Por exemplo, eu quando fui na Índia, falaram para mim que usar aliança era vaidade, isso aqui, que isso aqui não pode, não tem, é a cultura deles, a gente tem que respeitar, não é verdade? Então, tem também a interpretação temporal. Em que tempo? A paz do Senhor, pastor Richard, logo estaremos juntos em nome de Jesus, está perto. Então, avisa a igreja, por favor. Então tem também a interpretação temporal. No tempo que aconteceu, né? Naquele tempo, é igual a moda. Às vezes tem um tempo que
que se usa a gravata larga, depois do tempo de usar a gravata curta, é o tempo. Naquele tempo estava assim, naquele tempo que usava chapéu, naquele tempo. Tem interpretação geográfica, o lugar, a gente tem que saber a geografia, como é que é a região, se lá tinha rio, lago, se era um mar, se era perto do mar, uma região marítima. A vida de quem vive perto do mar é diferente, quem vive perto do rio. O homem sempre procurou viver perto de água, porque isso aí facilita muita coisa, a água, o homem precisa muito da água. Tem interpretação histórica, tem a história, nós temos que saber como é que aconteceu, como é que aquilo foi e veio acontecendo. Tudo isso é importante para a gente entender, para não ensinar errado, não ensinar o que vem na cabeça da pessoa, tá bom? Tem interpretação, por exemplo, tem uma cultura do povo ainda, na Turquia, quando nós fomos num restaurante lá, tinha o povo de lá, o povo árabe, ele não usa cadeira, lá daquela região, ele não usa cadeira, assim, normalmente, né? Tem cadeira no restaurante, mas tem lugar que eles ainda continuam com aquela cultura de uma mesa baixinha, né? Tipo, os chineses também têm essa cultura da mesa baixinha, eles sentam, porque para a gente entender por que Jesus estava com os pés para trás e a mulher chegou por trás dele. Porque ele não estava sentado numa cadeira, ele estava sentado no chão. Tem gente que pensa quando lê, por exemplo, em Lucas, aquela palavra sobre quando a pessoa vai numa festa e ele vai sentando em qualquer lugar, não é assim. Aí mas a gente pensa, a cama que levaram aquele paralítico na casa de Jesus, né? Falando em sentar, então eles sentam sobre os pés para trás, os pés cruzados para trás, naquela mesinha baixinha, e fazem ali suas refeições e tal. Então é algo cultural. Então nós precisamos ter esses dados para poder falar isso aqui, por exemplo. Quem fizer uma cova cairá nela, quem romper um muro, uma cobra o morderá. Eu confesso que eu não entendo isso aí, né? Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Isso aqui é figurativo. Então, agora, o 12. Nas palavras da boca do sábio, há favor, mas os lábios do tolo o devoram. É claro que a palavra do sábio, ela vai ser uma palavra que vai favorecer, e a do tolo vai mostrar que ele é tolo, vai acarretar uma destruição para ele. Tá? 13. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Isso é falando do tolo, né? Desde o princípio até o fim, as palavras do tolo são palavras perdidas, que só servem para criar situações desagradáveis. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que buscar a sabedoria, né? O conhecimento, ambos, conhecimento e sabedoria, eles dependem de nós temermos ao Senhor. Então, nós temos que temer ao Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. 14. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele?
15. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Né? É o que está escrito aqui. 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. 17. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. 18. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, pela frouxidão das mãos goteja a casa. A preguiça, ela é prejudicial a tudo. Tudo que nós vamos fazer e que nós temos preguiça de fazer, fazemos de uma maneira assim, negligente, sem zelo, sem cuidado, sem prestar atenção, com preguiça, com desleixo, o resultado não vai ser bom. 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Né? O dinheiro sempre aparece, o dinheiro fala muita coisa. Continuando. 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra. É ter cuidado, né? Aqui, esse último versículo, ele fala para falar coisa, amaldiçoar o rei, e nem tampouco no mais interior da sua recâmara amaldiçoes o rico. Para ter cuidado, que são pessoas poderosas. As pessoas poderosas, cuidado, né? Quando você fala qualquer coisa, porque nós usamos dizer que as paredes têm ouvido. E aqui fala do seguinte, fala que as aves do céu levariam a voz e os que têm asas, e o que tem asas, né, daria notícia da palavra. Então esse capítulo 10 de Eclesiastes é um capítulo recheado de versículos de complexidade para a interpretação. Entendeu? Então nós temos que estar lendo mais frequentemente para podermos tecer comentários com mais segurança. Né? Pior do que não aprender é aprender errado. Se a pessoa não sabe, ele não procura fazer aquilo ali. Não é? Mas se ele aprendeu errado, ele tem aquilo como certo e ele vai praticar daquela maneira. Não é? Às vezes de boa fé e às vezes até de má fé. Nós precisamos tomar esse cuidado. Precisamos aprender, né? Tem um ditado bobo, mas que cabe dizer aqui, é melhor ouvir besteira do que ser surdo. Mas não é bom ouvir besteira, né? Ser surdo é muito pior. A paz do Senhor, João Duarte. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as interpretações. Temos que ler a Bíblia. Se você sabe ler, você não tem que ir por minha cabeça, pela minha palavra, pela minha explicação, que tudo que nós vamos falar, nós temos que falar fundamentados na Bíblia. Não é? Um pastor amigo meu agora criou um WhatsApp, um grupo, Escola dos Bispos. Então, uma escola, ela tem uma prática que vai ser implantada. Não é? Ela vai implantar um programa para ensinar aos alunos. Não é que todos nós somos alunos, estamos sempre aprendendo. Mas quem vai estudar a vida espiritual, que nós temos nosso espírito,
não é? E nós estamos fazendo isso aqui, nós temos que estar fundamentados na Bíblia. Então, qualquer dúvida, ela só pode ser dirimida, ela só pode ser esclarecida, ela só pode ser explicada através da Bíblia. Não adianta a pessoa falar, não, eu acho que é assim, eu penso que seja. Há na Bíblia alguma coisa que acontece, eu não vou citar aqui agora, que não tem assim, a meu ver, humanamente falando, explicação. Mesmo Paulo falou que quando ele foi levado ao terceiro céu, ele não sabe de que maneira que ele foi levado, ele viu coisas que ele falou que eram inefáveis. A palavra inefável quer dizer algo que não dá para se explicar com palavra. Muita coisa é complicada. Há muitas pessoas que têm dificuldades. Manel chamou, bem-vindo sempre juntos, Samuel Paris, são sempre juntos aqui. No nome de vocês aí, eu quero cumprimentar a todos, que tem muita gente participando dessa live. Então, o que acontece? Nós temos que ter esse cuidado, né, de estarmos com uma fundamentação segura. Nós não podemos sair daquilo que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. Se a pessoa quiser teimar com o que está escrito na Bíblia, a conversa acaba. Não é? Porque eu não vou teimar com ninguém, não vou disputar com ninguém, porque a Bíblia proíbe uma disputa. Eu até vejo, às vezes, anunciado lá, mas nem acompanho, né? Reúne-se lá várias pessoas de diferentes denominações religiosas e vão discutir lá, debater, vão disputar. Filipenses 2 diz, nada façais por contenda ou por vanglória. Eu não posso fazer nada para disputar, nem para me vangloriar. Eu vou falar, a pessoa confere na Bíblia, vai ler. A Bíblia não é de particular interpretação, diz lá 2 Pedro 1,20, porque se eu falo um negócio para você, ou algo para você, de acordo com as minhas palavras, a entonação, a maneira que eu falo, não é? Que você vai ver que eu estou com raiva, que eu estou alegre, que eu estou triste, que eu estou aborrecido, que aconteceu alguma coisa, né? Agora, quando Deus fala, o entendimento é único, porque é Deus que está falando. Deus não é, tem gente que quer tomar Deus como homem. Então, esse capítulo aqui, eu confesso para vocês que ele é complexo. E eu não me atrevo aqui a dar explicações de algo que é complexo demais. E depende. E se a gente for buscar isso aqui na história, né? Na história, vai buscar, vai lá no local para saber como é que era, nós vamos trabalhar com informações de outras pessoas. Mas nós não vamos ter dados seguros, né? Porque é uma coisa interessante. Às vezes se encontra um fóssil, né? Um fragmento de osso, ou alguma coisa assim, e os cientistas dizem que aquilo ali tem 80 milhões de anos. Falo com uma precisão, né, grande. Eu não sou tapado, eu estudei um nível superior, estudei medicina numa universidade federal, não sou tapado agora. Só que Jesus, que foi há 2000 e poucos anos, eles têm dúvida. Começa a levantar, mas é pela fé. Jesus é pela fé. E quando você tem uma experiência, é igual a pessoa falar algo de alguém que você conhece. Se você acha aquela pessoa, você teve uma experiência boa com aquela pessoa, você fica, né, achando, poxa, mas eu conheço aquela pessoa há 20 anos, eu nunca vi isso nela. Mas pode, nós podemos nos enganar com as pessoas, né? E
e temos que ter cuidado nas nossas interpretações. Mas nós temos o Espírito Santo. Ele pode esclarecer essas palavras para nós. Aí eu estava falando, há alunos, estudantes que têm dificuldade com português, têm dificuldade com matemática, têm dificuldade com física, com química, né? As duas, a orgânica e a inorgânica. A orgânica parece um pouco mais fácil do que a inorgânica. Tem dificuldade com biologia. Então, nós temos dificuldades na interpretação de alguma coisa da Bíblia. Por isso que alguns livros eu não vou ler. Eu não li Apocalipse. Dos 27 livros do Novo Testamento, eu só li 26, deixei Apocalipse para trás, porque tem uma complexidade ali. Eu já vi muita gente tropeçar, falar alguma coisa, e depois aquilo que ele falou, ou ela falou, cai por terra. Nós não podemos perder a confiança de quem nos ouve, mas nós temos que ler. Mas para eu ler e não falar nada, eu não vou ler, porque tem muita pouca coisa. Há uma parte ali que dá para falar alguma coisa, mas nós não vamos ler. Então você pode ler. Leia Apocalipse. E tem outra coisa também. Muita coisa de Apocalipse é para depois do arrebatamento da igreja. Então eu tenho que... Eu tô com dificuldade para me preparar para ser arrebatado. Agora eu vou ficar preocupado com depois do arrebatamento? Não, eu tenho que me preparar primeiro para o arrebatamento. Tá bem? Que o Senhor continue abençoando a todos nós que participamos aqui da leitura desse capítulo 10 de Eclesiastes. E permitindo Deus, nós vamos ler amanhã o capítulo 11 e depois da manhã, ou quando aprover a Deus, estaremos lendo o último capítulo, que é o capítulo 12, e esse capítulo é bem esclarecedor. Ele vai fechar tudo isso que nós ouvimos do sábio Salomão, não é? Mas que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, né? Veio-me aqui a lembrança, por exemplo, o povo não crê às vezes, tem gente que não crê que a Bíblia é um livro escrito por homens. Tinha que ser escrito por quem? Tem que ser por homens mesmo, né? Mas, por exemplo, uma coisa interessante da Bíblia é que a Bíblia fala que no começo da criação, a língua era única. Ela era única. E depois apareceram as várias línguas, né? E eu falei aqui esses dias num vídeo, não me lembro em qual, um dia que eu brinquei com o meu genro e falei para ele uma frase comprida em português. Ele não entendeu nada. Ele é um homem igual a mim. Quem olhar para ele assim, ele estiver quieto, não sabe o que ele fala. Mas ele não entendeu nada. Ele não entende nada de português. Então, é interessante como é que são as coisas, né? Então, e a Bíblia fala, né? Se um chinês estiver conversando, um japonês, ou alguém às vezes conversando uma língua que a gente não entende, a gente vai ficar ali perdido. Né? Mesmo a leitura, os alfabetos, mas o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e far-vos-á lembrar do que eu tenho dito ou falado, disse Jesus. E João escreve lá no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 26. Portanto, que o Senhor venha a trazer-nos conhecimento e sabedoria. E isso vem através do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento e o princípio da sabedoria. Que Ele continue abençoando a todos nós, guardando-nos, ajudando-nos, confortando-nos, porque todos nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, e em todos os momentos nós precisamos do Senhor. Amém.